Caro irmão, querida irmã, simpatizante e fiéis seguidores desse nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 1º de dezembro de 2021. Estamos na primeira semana do Advento, na expectativa de algo que virá. A expectativa que já era anunciada pelos profetas de que viria este Messias. Se tomássemos de emprestado um pouco a linguagem de Paulo, ele diria repetidas vezes de que aquilo que era mistério escondido aos antigos, aquilo que muitas gerações anteriores esperavam, mas era escondido por ser exatamente um mistério anunciado, mas não revelado, agora já não era mistério, agora estava presente. Era a presença do Cristo ressuscitado que nos havia resgatado da escravidão da morte. Então, que esse advento seja de fato para nós hoje uma expectativa exatamente dentro do texto que escolhemos para refletir hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37, que é a proposta da liturgia de hoje. Na perícope anterior, dentro desse capítulo 15, Jesus faz uma viagem missionária. Ele vai na direção de Tiro e Sidônia, para fora do território de Israel. Ele cura uma cananeia, com compaixão dela, porque ela também reclama pelas migalhas dos cachorrinhos, digamos assim, pelo direito de estrangeira, de mulher marginalizada, também o direito de compaixão. E Jesus atende. Depois Jesus retorna para Galiléia, sobe a montanha pela segunda vez, primeira vez é lá no capítulo 5, versículo 1, sobe a montanha e a grande multidão traz a Jesus doentes, coxos, enfermos, mudos, surdos e de todas as enfermidades. E Jesus ia atendendo essa multidão. Junto com ele também estavam os discípulos. E num determinado momento Jesus diz aos discípulos: eu tenho compaixão deste povo, porque nos está seguindo, eles vêm a nós, mas eles não têm comida. O lugar é deserto. E os discípulos imediatamente retrucam: mas como vamos providenciar alimentos para eles se o lugar é deserto? Jesus não responde à pergunta dos discípulos. Jesus faz outra pergunta a eles: quantos pães tendes? E a resposta é categórica: temos 7 pães e alguns peixinhos. Sabemos que 7 na numerologia semita significa uma perfeição, uma totalidade suficiente, e ainda alguns peixinhos. Ora, parece que Jesus tem compaixão daquele povo faminto, mas os discípulos não, porque estão satisfeitos, têm comida suficiente. Há uma certa ironia na pergunta de Jesus, quando não pergunta, como fazemos, pergunta quanto tendes, sabendo que já tinha. Então, dentro dessa reflexão e da nossa realidade hoje, 2021, ainda dentro de um contexto de pandemia e de sofrimento, ainda dentro de estatísticas estarrecedoras de quantidades enormes de pessoas que morrem de fome, migrantes, andarilhos, fugitivos, prófugos, sem teto, sem terra e sem comida. A pergunta é: quantos pães tens para partilhar? Quanto alimento tens para partilhar? Não perguntar: tenho pouco, não posso fazer tudo, não posso alimentar o universo com as minhas propriedades. Mas a pergunta: aquele que está perto de ti, que precisa de ti, que espera de ti, enxergas as suas necessidades? Ouves o seu clamor? Então, quando Jesus cura cegos, coxos, estropiados, etc., ele também quer a cura interior dessas pessoas, para que nesse tempo de advento se sensibilizem com os que sofrem, com os que têm fome, sede,
os que não têm teto, não têm emprego, cujas famílias muitas vezes estão à beira das estradas, tentando outras realidades, outra sorte para poder sobreviver. Especialmente os prófugos, especialmente os migrantes. Então, dentro disto, é preciso perguntar-se: quantos pães tens? Quantos pães tenho para partilhar e para alimentar aqueles que não têm o necessário para o dia de hoje? Que esse Natal seja essa expectativa de esperança e de superação.